Mateus 16, 18, para a gente relembrar da palavra edificação. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu disse que eu queria destacar somente a palavra, o verbo edificar, que remete a uma ideia de um trabalho que requer perseverança. E eu estava lembrando ontem que na nossa vida com Deus, a gente tem a operação do milagre e também a necessidade da perseverança. Essas duas coisas fazem parte, em toda a Bíblia a gente encontra o milagre da parte de Deus e a perseverança da parte do ser humano. E eu gostaria de enfatizar, ainda que eu vá falar também um pouco da operação milagrosa de Deus, mas enfatizar bem a perseverança. Já está aí aquele slide do surfista, é o cascavel, né? Hebreus 10, 35 a 39, eu li ontem, não vou comentar hoje, vamos só ler para retomar o assunto. Enquanto aparece ali, vamos ler Hebreus 10, 35 a 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Comentei ontem que eu não sou muito de pedir para falar com o irmão que está do lado, mas eu gosto de pedir para repetir, porque Bíblia a gente precisa repetir. Então, eu vou ler novamente e vamos repetir essa expressão: tendes necessidade de perseverança. Versículo 35: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, grande recompensa. Com efeito, podemos falar juntos? Tendes necessidade de perseverança. Vamos lá de novo? Todo mundo? Tendes necessidade de perseverança. A última vez? Tendes necessidade de perseverança. A gente precisa de perseverança. É isso que o texto está falando. Vocês precisam de perseverança. Eu trouxe ali a imagem do surfista pegando um tubo, pegando a onda com um tubo. Mas a outra imagem, dá para mostrar a outra imagem? É a turma esperando a onda no mar parado, sem vento. A primeira imagem é o milagre de Deus. O vento que vem e faz uma onda perfeita para que o surfista possa surfar. A segunda imagem é a perseverança. Esse pessoal, e a turma está ali com o cara que está esperando há um bocado de tempo. Aquela ali que está lá no meio ali já está assim meio largada assim na prancha. A posição dela é interessante, está assim, ó, não é? Como tem que estar cansada, e essa turma tem que remar até chegar lá no lugar da onda, e isso cansa muito. E aí o vento não vem, a gente vê de vez em quando. Eu não ando assistindo tanto não, mas de vez em quando eu vejo alguma coisa dos campeonatos de surf. E tem dia que eles ficam lá e ficam, aí cancela, como é que chama? Cancela aquela bateria, né? Aí é no outro dia, aí fica lá esperando, aí vai para a meteorologia lá, ver se vai ter vento, se não vai ter vento, e é preciso esperar. A primeira imagem, coloca para mim de novo, essa só vai acontecer
se tiver vento e se o surfista esperar o vento chegar. Tendes necessidade de perseverança. Alguns outros textos que vão falar sobre isso, Lucas 21, 19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Esse é um texto que aparece no contexto de Jesus falando da volta dele, das últimas coisas, do fim dos tempos. E ele diz: é na vossa perseverança. Em algumas versões tem paciência. É na vossa paciência que ganhareis a vossa alma. A salvação da nossa alma depende de perseverar. Atos 13, 43, daqui a pouco eu vou chegar num texto que eu quero desenvolver mais ele, só estou agora passando alguns versículos para reforçar a ideia da perseverança. Atos 13, 43. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. O pessoal tinha acabado de se converter, e Paulo e Barnabé, então, logo ensinam para os irmãos, novos irmãos: olha, sabe essa graça que eu acabei de falar com vocês, a graça maravilhosa de Deus, da salvação que vem através de Cristo, vocês precisam perseverar. E é interessante que aqui fala que ele persuadia os irmãos, quer dizer, um trabalho de convencer o pessoal: olha, você precisa perseverar. Perseverança é uma das palavras mais importantes do Novo Testamento. A gente tem que convencer a gente mesmo e convencer os outros que é preciso perseverar na graça de Deus. E Paulo estava se esforçando para convencê-los. Atos 14, próximo capítulo, não aparece a palavra perseverança, mas a postura de Paulo, apóstolo, é a mesma. Atos 14, 21 a 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Não tem a palavra perseverança, mas tem uma exortação a permanecer na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Agora, isso é conversa que se tenha com o novo convertido? Ele estava na viagem missionária dele lá, e pregaram e seguiram adiante, passaram por uma cidade, por outra, chegaram lá no final do caminho que eles imaginavam que tinha que voltar, voltaram de cidade em cidade. O pessoal era gente convertida, de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, e ele chega lá: olha, fiquem firmes na fé, porque importa entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. Agora, já não basta tribulação, ainda tem que ser muitas. Ele avisa: fique pronto, fique preparado, porque é assim. E ele já avisa para a turma que tinha se convertido naqueles tempos. Hebreus 12, 1 a 3. Essa aqui aparece a palavra perseverança e também outras que reforçam a ideia. Diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança
a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Aqui aparece logo lá no início, falando, a gente tem uma carreira, a gente tem aí um desafio, ele chama esse desafio de uma carreira, uma corrida, e ele diz, isso se desfaça e se libere aí desse peso e do pecado também, e corra com perseverança. É preciso perseverança. E depois diz, olhando firmemente para Jesus. E depois fala, considerai atentamente a Jesus, que suportou tamanha oposição dos pecadores. Olhar firmemente, considerar atentamente, correr com perseverança. Esse texto aqui reforça bem essa ideia. Efésios 6, 17 e 18. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vigiar com perseverança. Tem muitas expressões na Bíblia que parece que são assim redundantes, mas elas servem para fortalecer a ideia, porque vigiar já dá uma ideia de perseverar. A pessoa está vigiando o tempo todo, está ligado, está olhando o tempo todo, mas aí ele reforça a ideia dizendo vigiando com perseverança. Por quê? Porque vigiar cansa. Aí ele acrescenta, vigiando com perseverança e com súplica. Aí entra a oração por todos os santos. A gente conhece os textos clássicos da perseverança dos irmãos lá em Atos dos Apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam unanimemente no templo. Os irmãos lá perseveravam. Indica uma continuidade. É preciso perseverança. O Evangelho não dispensa a nossa perseverança. Tem milagre e tem perseverança. E eu queria, sim, antes de ir para o texto que eu quero desenvolver mais ele hoje, na Bíblia aparece a palavra perseverança ou perseverar em 3 sentidos. Inclusive são palavras diferentes lá no original, mas isso não importa. Um primeiro sentido é perseverar debaixo do peso de alguma coisa, perseverar sob alguma coisa, é carregar alguma coisa, e tem a ver com perseverar em tempos difíceis, perseverar no sofrimento, perseverar carregando um peso. O Evangelho não nos dispensa de sofrer. Ao contrário, acabamos de ler Paulo falando para os irmãos, olha, por muitas tribulações que entraremos no reino de Deus. Perseverança tem esse aspecto, estou parado, suportando peso, aguentando a dor. Faz parte do Evangelho, a gente tem que estar pronto para isso, pronto para a dor, para o sofrimento, para dias ruins, para dias maus. Esse texto de Efésios, tomando o capacete da salvação, fala exatamente isso. Não é? Para a gente se revestir de toda a armadura de Deus, para estar pronto para resistir no dia mau. E ele fala de se revestir de Cristo, de um estilo de vida que vai permitir com que a gente, havendo feito tudo, ficar firme. É o que o texto de Efésios fala. Então esse é o primeiro aspecto, a gente tem que estar pronto para esse tipo de perseverança,
pronto para a perseverança de aguentar tempo ruim, aguentar sol na cabeça, falta de vento, aguentar ali naquele mar parado, tempo ruim, com sol na cabeça. O Evangelho também inclui esse sofrimento. E a gente precisa estar pronto para o dia mau. A pessoa que não está preparada para o sofrimento, se não passar, tudo bem, mas se passar, ela vai ter problema, ela não vai permanecer. Mas a pessoa que não está preparada, a pessoa que não está, desculpa que eu me atrapalhei aqui com a minha cabeça. A pessoa que não está preparada para o sofrimento, se ela não passar, está tudo bem. Mas se ela passar, ela está mal, porque ela não está preparada. Mas quem está preparado, se não passar, tudo bem. Mas se passar, está preparado. Isso é perseverança. Sofrimento faz parte da vida e faz parte do Evangelho. Nós fazemos parte de um tempo que todo mundo tem que fugir do sofrimento. As pessoas não podem ter 2 dias de tristeza que quer logo procurar um psicólogo. E se o psicólogo não resolver dando uma boa, e se o psicólogo for daquele que hipnotiza a pessoa para a pessoa ficar boa rapidamente, ela vai procurar logo um psiquiatra, porque tem que tomar alguma coisa para ficar alegrezinho. A tristeza faz parte da vida. A tristeza faz parte do Evangelho. É ruim dizer isso, mas faz. E a gente precisa estar pronto, por isso que precisa perseverar. O outro sentido de perseverar, então esse sentido de perseverar é perseverar quando a gente tem um peso sobre a gente. O outro sentido de perseverar é quando a gente se coloca em cima de alguma coisa e permanece ali. Então, por exemplo, quando esse texto que Paulo diz para os irmãos: despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. A gente leu esse texto nesse instante. Perseverar, eles convenceram os irmãos a perseverar sobre a graça de Deus. É o pessoal perseverando em cima da prancha. O que vai fazer eles surfar quando o vento vier e fazer a onda é a prancha. Então eles têm que ficar com a prancha. Aqui Paulo diz: persevere na graça de Deus. Persevere naquilo que você sabe que Deus colocou você para ficar aí. Creia nesse negócio. Insista com isso. Insista com aquilo que está na Bíblia. Persevere nisso que você entendeu que é da parte de Deus. E o terceiro sentido da perseverança é perseverar em fazer o que está fazendo. É seguir fazendo, é continuar fazendo. Os dois primeiros sentidos, eu estou parado. Primeiro sentido, você está parado, debaixo do sofrimento, debaixo do peso, debaixo de dia ruim. Persevera aí, não desiste. O segundo sentido, a gente está parado também, a gente crê naquele negócio, persevera na graça de Deus. Se segura aí, coloca os teus pés sobre a rocha e não sai daí, você está parado. O terceiro sentido, a gente está andando, a gente está fazendo alguma coisa, a gente está trabalhando, a gente está insistindo. Quando Alcione ficou falando aqui não é, da graça que tem a gente estar junto, de repartir os dons, aí eu fico pensando logo assim: rapaz, a gente fala esse negócio há quantos anos, não é? E a gente já podia estar assim, quando se reunia, precisando amarrar os irmãos, né? Porque era para estar todo mundo profetizando, e podia estar: cala a boca, irmão, chega. Mas não, a gente precisa continuar. Não estou falando daqui não, estou falando lá da gente também. A gente precisa continuar a ficar
né? Irmão, olha que o irmão está do seu lado. Irmão, profetiza. Irmão, vai lá e dá uma palavra. Eu gosto de falar assim, ó, vai orar com o irmão, mas aí o irmão vai orar com outro. Vem cá, por favor, Jéssica. Aí ora assim, eu não sei porquê, tem umas coisas curiosas, um dia eu vou entender que na glória, eu acho, lá quando vai conhecer tudo. Aí o irmão vai orar com o outro e ora assim, ó, assim. Jesus vira a cara pra cá, ó. E o outro também vira para lá. E os dois oram ao mesmo tempo. Aí eu falo assim, não, vamos orar, ora no ouvido, para o irmão ouvir, porque a tua oração pode, obrigado Jefferson, pode virar uma profecia. Aí quando na próxima reunião, vamos orar um com o outro, o irmão abraça e vira o rosto lá e cai de novo. Aí dá vontade de não falar mais, só quem quiser que ore com o rosto virado, enfia a cara no buraco. Você vai para casa, vai, acabou a reunião, vai orar em casa lá no teu quarto. Não dá vontade? Mas não pode parar de falar, tem que perseverar. É isso que é, o sentido de perseverar é fazendo, entendeu? Então quantas coisas você tem feito que tem resultado, tem fruto, aí é beleza continuar fazendo. Mas quantas coisas o fruto não está vindo? Continua fazendo. Perseverança. É preciso perseverança. Mas eu queria agora ir para Mateus 24, para a gente entender algumas coisas que a gente precisa perseverar. A partir desse texto que fala do fim dos tempos. Mateus 24, a partir do versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Versículo 9: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Em outra versão diz, o amor se esfriará de quase todos. Versículo 13, podemos falar juntos? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Podemos falar de novo, por favor? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E nas minhas poucas manias, falemos a terceira vez também. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A salvação depende de perseverar até o fim. Salvação da nossa alma. Salvação vai para o céu. Depende de perseverar até o fim. Até o fim da nossa vida. Seja o fim da vida pela morte, seja o fim pela volta de Jesus. É preciso perseverança. Eu gostaria de usar esse texto aqui não para fazer uma análise dos últimos tempos, os tempos que estão aí à nossa frente, para a gente perseverar antes da volta de Jesus. Eu quero aplicar isso aqui para o nosso dia a dia, tá? Versículo 6: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Antes de fazer a aplicação para o nosso dia a dia, eu quero fazer
o comentário que como a gente não percebe as coisas na Bíblia, que está tão na cara. Eu era menino, na barriga de minha mãe já estava ouvindo pregação. E ainda na barriga de minha mãe eu não me lembro nada, mas devo ter ouvido. E depois, quando eu nasci, continuei ouvindo. E até hoje eu ouço. Toda vez que estoura uma guerra em algum lugar, a pessoa diz: Jesus está voltando. E aí começa aquele zum, zum, zum. Jesus vai voltar, e começa a fazer pergunta para pastor. Isso aí é porque Jesus está voltando? Não é? E aí a Rússia invade a Ucrânia, Jesus está voltando. Aí depois acaba a guerra, aí Jesus está voltando, continua voltando, mas não foi ainda dessa vez. O que Jesus está dizendo aqui é exatamente ao contrário. Vocês vão ouvir de guerras, os rumores de guerras. Não se assustem, ainda não é o fim. É só o começo. E ele diz depois que é o princípio das dores. Bem, já que eu toquei nesse assunto, é o seguinte: a gente tem que raciocinar com a mente da época lá. Naquele tempo, quem governava tudo era o Império Romano. Governava aquela vasta região dali. E estavam na chamada paz romana. Então, Roma impunha a paz sobre todo mundo. De vez em quando estourava ali uma revolta num lugar, uma revolta no outro, mas em geral tinha paz. Tanto é que o Evangelho pôde se espalhar nesse tempo de paz. Aí Jesus diz: ó, isso aí vai acabar. Vocês vão começar a ouvir falar de guerras e rumores de guerra. Não se assustem, ainda não é o fim. É apenas o princípio das dores. Quero aplicar para a gente agora. Qualquer dor nossa, qualquer sofrimento, ainda não é o fim. Mas não é assim que a gente fala, não é? Tem uma pessoa lá muito próxima a mim, a Denise, que quando ela dá qualquer problema, ela diz: só me faltava essa. É interessante que então daqui a 3 dias de novo acontece uma coisa, só me faltava essa. Então o estoque de coisa que faltava é grande. O estoque de coisa única, né? Então não é um estoque com várias coisas, tem vários estoques, né? Porque só me faltava essa. Então tem nela sempre uma sensação de coisa ruim, de que eu sou o pior, eu sofro mais do que todo mundo. Só me faltava essa. E agora não tem mais jeito, então? É interessante essa expressão para ajudar a gente na perseverança. Ainda não é o fim. Em determinada situação tão dolorida, minha e de Denise, não é, que alguns de vocês sabem, não é? Conversando com um determinado irmão, passando pela mesma coisa, a gente olha um para o outro e diz assim: dói demais, né? Dói demais. Mas a história ainda não acabou. Ainda não acabou. E na verdade a história não acaba aqui na terra. O fim da história não é aqui na terra. O fim da história não é o fim, é o início, na glória. A gente já consegue perseverar se a gente souber que qualquer coisa aqui na terra ainda não é o fim. O fim, que na verdade é o início, é a glória. E inclusive qualquer perspectiva nossa, qualquer expectativa, esperança nossa não pode estar aqui na terra, não pode estar em respostas na terra, porque aquele que espera em Cristo somente para essa vida é o mais miserável dos homens. E eu não estou falando esperar em Cristo para coisas desta vida naturais, até mesmo espirituais. A gente não tem ideia do que será a revelação completa de Cristo. A gente não tem ideia do que será a salvação. A gente não tem ideia do que será o corpo de glória. A gente não tem ideia de quem vai estar lá no dia da glória. A gente não tem ideia do que Jesus fez na cruz. A gente não entende 1% do que aconteceu ali. A gente vai ficar doido. A gente só não vai sair correndo maluco no dia que a gente estiver diante de Cristo, porque a gente vai estar com o corpo de glória. Ainda não é o fim. Qualquer dor aqui, qualquer sofrimento, ainda não é o fim. E outra coisa, ele diz, é apenas o princípio das dores. Isso pode parecer um consolo que não é consolo, né? Está só começando.
Está só conversando, pô, eu vou sofrer mais ainda. Está parecendo um rapaz que veio conversar comigo um dia, um jovem, e lá com suas tentações de solteiro, e veio conversar comigo, e quando é que isso vai acabar? Eu falei, não vai acabar nunca. Tu vai morrer sendo tentado. Assim, tu vai casar e vai melhorar um bocado, mas aí tem outras tentações também. Aqui a gente tem que perseverar. Mas essa não é a palavra ruim. Ou então ainda vai piorar, bem, talvez sim. Mas o exemplo que ele usa, que Jesus usa, é o exemplo da mulher que vai parir. O princípio das dores. Por que é que a mulher suporta a dor? Por causa de uma criança que vai nascer. As dores do parto são só, as primeiras dores do parto são só o início de uma coisa gloriosa. Só tem perseverança se a gente olhar dessa perspectiva. Já percebeu quais são as histórias que nos marcam? A gente ouve a história, já pensou contar a história assim, olha, uma pessoa nasceu, era filho de um cara rico, e ele nasceu, e nasceu no melhor hospital da cidade, e o cara nunca nem adoeceu, e ele tinha tudo que precisava, estudou nas melhores escolas, se formou, e hoje ele é um cara que tem profissional de sucesso, e tem... Está ganhando muito dinheiro. Olha, e casou, a mulher dele é maravilhosa. E os dois, você vê lá, quando tiveram 3 filhos lindos, nenhum adoeceu. E hoje ele está com 95 anos, forte. Bem, a esposa dele também. E os filhos já deram netos e bisnetos para eles. Olha, e aí, vamos continuar a história. Olha, morreu dormindo. A gente acha graça. Ah, legal, eu também queria ser assim. Não tem um filme. Não tem um filme de uma história dessa. Mas tem filme, tem livro, tem documentários de gente que sofreu. São as histórias que nos marcam. As dores de parto vão produzir lá na frente alguma coisa muito bonita. Eu estava num dia, de vez em quando, antes fosse de vez em quando, sempre minha cabeça fica pensando besteira. E uma das besteiras que eu estava era brigando com o texto da Bíblia que diz que Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas. É igual outro dia eu estava brigando lá, querendo entender, eu sozinho, fica a cabeça lá, tem dia que ela parece que está endemoniada. Aí eu estava lá, o Espírito Santo intercede por nós, Jesus intercede, o Espírito Santo intercede, o que é que o Espírito Santo fica intercedendo por nós, orando com o Pai, o Filho também intercede, é Deus, é um só Deus, e já conhece tudo, fica orando. Eu fiquei com esse negócio na cabeça, daqui a pouco eu falei, mas eu sou muito besta, viu? Porque o irmão do lado, simplesinho, está lá chorando, o Espírito Santo intercede por mim, e eu estou aqui querendo entender por quê. Aí pedi perdão a Deus e agradeci porque o Espírito Santo intercede por mim, em vez de querer saber por que é que intercede. Deve poder interceder porque eu sou bem ruim, entendeu? Que precisa mais, isso é outra coisa. Aí eu tô invocado com Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas. E nesse dia eu não deixei minha cabeça solta não, nesse dia eu orei. Porque se a gente orar, a gente resolve uma metade dos problemas. A outra metade Deus deixa para a gente ir crescendo mais um pouquinho. Mas aí eu orei, eu perguntei a Deus. Mas que negócio é esse? O órfão sofre como o quê? Viúva sofre. Sério, eu falei com Deus. O senhor ele mandou escrever esse negócio na Bíblia. E pronto. E resolvi não. Aí eu estou lá, no outro dia, 2 dias depois, peguei lá alguém falando no YouTube, inclusive um cara assim meio atrapalhado, mas não vou falar o nome dele não. Ele começou a falar sobre isso.
E aí ele disse, ele falou sobre o sofrimento. E aí ele disse, entre outras coisas, ele falou assim: vocês sabem a quantidade de gente, de homens e mulheres bem-sucedidos na vida, milionários, empresários, grandes no mundo, que foram órfãos? São muitos. Aí eu desliguei o negócio e falo: tá bom, Jesus, tá bom, o Senhor me respondeu. As histórias que marcam a gente. A gente estava uma vez, a gente veio aqui para Foz, aí fomos fazer eu e Denise, fazer um passeio lá no Itaipu. Aí está naquele ônibus lá, que passa lá dentro, e aí tinha um rapaz lá atrás, com o braço, só a metade do braço aqui, do cotoquinho, com a esposa e 2 ou 3 filhos, não sei. E eu estou olhando aquele rapaz, eu conheço esse rapaz de algum lugar, E aí de vez em quando eu ia lá e tirava uma foto com ele, no ônibus turístico. Eu falei, eu acho que é alguém, acho que é um atleta paralímpico. E aí pesquisei na internet, eu falei, acho que é da natação. Aí botei lá, atleta paralímpico, natação, e apareceu ele. Aí eu falei, não vou atrapalhar ele como os outros estão fazendo, deixa ele curtir a viagem, mas quando o ônibus parar, ele não escapa. Aí eu fui lá, e aí eu vi o nome dele, achei Daniel alguma coisa. Aí eu fui lá e falei com ele, já estava do lado de fora do ônibus, o motorista estava tirando foto com ele, eu me aproximei e falei, eu não queria atrapalhar antes, porque não queria atrapalhar a sua viagem, mas agora eu queria dar uma foto com você. Ele disse, tá bom, tá certo, vem. Azaf, chamou o filho. Aí eu disse, quem bota o nome de filho de Azaf é porque é irmão, né? Ele falou, sou irmão, meu irmão, além de tudo, ela é meu irmão. Eu esqueci o nome dele, quem sabe aí, é um dos grandes campeões paralímpicos. A gente fica admirado. Tirei uma foto com ele essa semana, o netinho da gente, Miguel tem 6 anos. E aí Miguel está com mania já de 1 ano para cá, de ficar perguntando por que Deus fez tal coisa. E por que Deus deixa a pessoa... Por que a pessoa... Aí fala coisa ruim. Por que tem a mentira? Por que Deus fez? Não foi Deus. Aí as coisas ruins é culpa de Adão, as coisas boas é Deus, sabe? Aí a gente resolve assim porque é mesmo, né? A coisa ruim veio porque o homem pecou. Essa semana ele veio e perguntou para a gente por que a pessoa nasce com deficiência. Perguntou na linguagem dele, mas assim, com deficiência. E aí ele mesmo respondeu rápido. Mete logo Deus na história. É porque Deus, como foi? Não cuidou? Aí eu falei para ele, não, a Denise falou alguma coisa isso, não é resultado do pecado, tá? Mas aí eu entrei também, só que Deus cuida dessas pessoas. Aí peguei a foto e mostrei, esse aqui é um campeão de natação, não tem os 2 braços. E como é que ele nada? Aí eu já... com os ovos assim. Mas isso vai marcar muito ele e qualquer um de nós do que o nadador grande, esses campeões mundiais de natação, que a mão parece uma pá e o ombro parece um sei lá o quê, e o pé parece uma lancha. Então o cara, ele sai, não, o outro, como é que ele nada sem braço? Aí eu falei daquele outro que é um irmão em Cristo também, que não tem nem braço nem perna. Isso chama a atenção da gente, isso deixa a gente boquiaberto, isso deixa a gente louvando a Deus. Eu estou falando aqui com a boca cheia, meu irmão, é crente, é meu irmão, é um discípulo de Jesus. Só que a gente não quer isso para a gente. Quando é com a gente diz, só faltava essa. A nossa vida é uma história dramática, romântica. Não vou dar corda à minha veia poética, mas quase que dou, porque é uma poesia. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz, não é, que nós somos
Aquele mesmo texto que fala, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dor de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, nós somos salvos para as boas obras, e diz lá, nós somos feitura de Deus, feitura sua, para as boas obras. E os estudiosos dizem que a palavra feitura é poema, poesia, nós somos a poesia de Deus. Ele fez tudo muito bonito. Antes de ontem, a gente chegou ontem, né? Ontem de madrugada, a gente pegando lá um Uber para ir para o aeroporto, quando eu olhei aquele planetão lá, aí logo peguei o aplicativo e coloquei lá 4 planetas, no mês passado estavam alinhados. E cada um, claro, não a olho nu, mas a gente sabe, vendo, né? Cada um tem um formato, tem uma cor, todos giram normalmente nesse sentido, tem um que gira ao contrário, sempre tem um contrário assim do contra, né? Até nos planetas, né? E outro tem um anel, o outro tem um anel, e depois Deus faz as plantas, as flores, sabe o flor, né? Flor, cada uma tem uma cor, um formato, um cheiro. E rosa, se você mastigar a pétala, tem gosto de jambo. Jambo? Todo mundo sabe o que é jambo? Um dia vocês vão saber, gosto de uma fruta. E depois fez o homem, Adão, bicho brabo, lá do pó da terra. E depois, quando ele tinha treinado com Adão, ele fez Eva, mais suave, lá no jardim, um poema. Deus não desistiu do poema porque o pecado entrou. A dramaticidade da nossa história, da história individual de cada um, fez o poema ficar mais bonito. Uma das minhas manias é perguntar às pessoas como elas se converteram. Se você não faz isso, começa a fazer. Conhecer um irmão, às vezes não, conhecer lá conhece porque ele não sabe a história, mas não sabe como ele se converteu. As histórias são todas histórias de amor de Deus para com a pessoa. A nossa história é dramática. E aquilo que a gente pensa que é o fim é somente mais uma página do livro. O fim não é aqui. O fim é lá. E lá não é o fim, lá é o começo verdadeiro. Tem a história de um homem, de um discípulo de Jesus, que queria ver o fim. Quem se lembra? Pedro. Quando prenderam Jesus, levaram ele lá, entre outras coisas, levaram ele lá para a casa do sumo sacerdote, e em Mateus 26:58 diz que Pedro entrou naquele lugar e se sentou para ver o fim. Foi o fim? Vamos ver um pouco da história de Pedro, depois daquilo que ele achava que era o fim, porque ia ser o fim de Jesus, morreu, acabou, essa ilusão toda que ele falou do reino, essa maravilha toda, acabou para Jesus, aí acabou para ele mesmo, pronto, não é? Mas daqui a pouco a coisa piora, ainda não era o fim, ia piorar, era só o princípio das dores. O menino não estava pronto para nascer. Por quê? Porque ele sentou para ver o fim, desiludido. Quantas vezes a gente está assim, não é? Sentado para ver o fim da vida da gente, o fim do casamento, o fim da vida de uma pessoa, o fim da nossa própria vida, o fim da igreja. Às vezes não é um fim de acabar, mas é um fim de dizer assim, tá, a partir de agora fica essa porcaria aí, desse jeito, né? É um fim que não é um fim pior, porque é só deixar desse jeito, deixar como está para ver como é que fica. Mas daqui a pouco não, vai mudar, vai piorar. E para Pedro piorou.
Porque ele está lá para ver o fim. Daqui a pouco chega uma mocinha, e chega, olha para ele e diz: tu é dos dele, né? Tu é amigo daquele que está preso ali, né? E aí a gente sabe a história. 3 vezes Pedro nega Jesus. A história vai continuando, não é o fim. Ela ainda pode piorar. É só o princípio das dores. Para o menino nascer, a dor vai ficar pior ainda. Porque faz parte do processo do nascimento, da formação de Cristo em nós, faz parte dor. E talvez a dor ainda não tenha sido suficiente para permitir a abertura para a criança nascer. E aí tem uma das cenas mais bonitas da Bíblia, porque quando Pedro nega a Jesus, ele devia estar sentado ali perto da fogueira, ele nega a Jesus a 3ª vez. Ele faz assim, e Jesus está ali todo ensanguentado, porque tinha sido já esbofeteado, maltratado, torturado. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele. No meio da dor, no meio do pecado, no meio do meu pecado, naquele dia que eu estou fora de controle, ele olhou para mim, ele estava olhando para mim. Essa diferença na hora do sofrimento, na hora do tempo difícil, faz diferença. Ele está olhando para nós. E se a gente parar para dar uma olhadinha, esse olhar vai cruzar. Imagine o coração de Pedro, quando Jesus olhou para ele, imediatamente depois ele ter negado a 3ª vez. Mas a coisa pode piorar. A coisa pode piorar. E piorou. Porque prenderam Jesus na cruz, Jesus morreu. Pedro vê Jesus morrer, vê Jesus ser crucificado. O que resta agora? Voltar para pescar. Desistir. Ele volta para pescar, mas a história ainda não terminou. Por pior que fique, ainda não é o fim. É somente o princípio das dores. Tomara que fique isso no nosso coração. Qualquer história da vida da gente, qualquer situação da vida da gente, não é o fim. É só o princípio das dores. O menino vai nascer. O menino vai nascer. E a mulher que estava lá gritando de dor, e não vou aguentar, não vou suportar. Daqui a pouco, quando o menino nasce, porque meu pai é obstetra, entendeu? Então eu ouço meu pai contar as histórias de menino que dá trabalho para nascer, nasce a fórceps, mas do outro que tem que ficar o cara lá ajudando o enfermeiro igual o goleiro para pegar o menino, entendeu? Então quando o menino nasce, aí as mães, me permitam, eu vou ter que falar sendo que não conheço, mas do que a gente vê, né? Imediatamente, toda aquela dor. Como é? Me ajudem as mães aí. Some, é? É esquecida, é? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Qualquer dor aqui não é o fim, é porque tem um menino para nascer. Mas também a coisa melhora nessa história da gente. Nessa história dramática também tem dias de melhora, porque depois da sexta de crucificação, sábado de túmulo, domingo de manhã, o menino ressuscitou. E aí Jesus aparece para os discípulos, e numa das aparições Pedro tinha voltado para pescar.
E na Bíblia a gente nunca vê Deus jogando na cara de ninguém qualquer coisa que seja, a não ser hipocrisia. Hipocrisia, Jesus joga duro. Mas qualquer outra coisa não. E ele podia ter chegado na beira da praia e gritado: Pedro, tu está fazendo o que aí? Não bastava ter me traído lá, ter me negado, voltou para pescar. Não faz nada disso. Chega na praia, o pessoal vê ele ainda prepara um peixe assado. E ele, Pedro, que tinha negado a Jesus 3 vezes, chega para Jesus. E Jesus agora 3 vezes lhe pergunta se ele o amava. E manda Pedro cuidar das ovelhas. Essa é a história da gente. É assim mesmo. É dramática. Piora. Despiora. Piora, melhora. Aí a gente faz besteira. Jesus vem e conserta. Ainda não é o fim. São só o princípio das dores para que Jesus seja formado em nós. O texto aqui fala da volta de Jesus. Eu estou aplicando a nossa realidade do dia a dia. Vamos perseverar, porque ainda não é o fim. É o princípio das dores. Não é porque a gente gosta de sofrimento, nós não somos masoquistas. É porque Jesus está sendo formado na gente. Até que a imagem de Jesus seja completa em nós e até que Ele volte. Que Deus nos abençoe para a gente perseverar. Depois a gente continua nesse texto aí para encontrar os outros pontos em que a gente precisa e pode perseverar.